Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O primeiro vídeo que eu irei postar no canal vai ser a partir desse sábado, às 8 horas da noite. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. As almas que brilham na tempestade. Boa noite, amigos. Eu peço que, por favor, meu nome não seja revelado, pois esse relato que eu irei contar pode trazer consequências sérias para mim e para minha família, caso eu seja identificado. Em breve, vocês saberão o porquê desse meu pedido. Antes de contar os motivos que me fizeram enviar estes relatos, eu preciso explicar um pouco do contexto da situação em que eu e a minha família nos encontrávamos. Nós morávamos na comunidade da Fazendinha, que fica na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Inhaúma. Quando eu e a minha família chegamos aqui, o ambiente era bem mais tranquilo do que é hoje em dia. Desde sempre, houve tráfico e criminalidade por aqui, e isso nunca foi segredo para ninguém. Nós sabíamos disso quando viemos morar aqui, assim como também sabíamos que nas imediações da nossa casa não existia tráfico devido à dificuldade de acesso ao ponto onde nós morávamos. Vez ou outra, nós ouvíamos sons de tiros, mas isso era relativamente longe. Nós sabíamos onde estávamos, mas felizmente, quando estávamos dentro da nossa casa, nós não tínhamos contato com nada, a não ser quando descíamos e passávamos pelos pontos de venda. Esse era o único momento de tensão que tínhamos. Depois disso, nada nos perturbava. O caso é que, com o passar dos anos, com o crescimento desordenado, começaram a aparecer literalmente da noite para o dia vários barracos perto da nossa casa. Esses barracos depois se transformaram em casas e o ponto onde ficava a nossa casa começou a ficar bem populoso. Com isso, logo uma boca de fumo foi instalada a poucos metros do portão da minha casa. E foi aí que o nosso pesadelo começou. Por ser uma área completamente afastada do asfalto e ficar perto de uma região de mata ainda não explorada, essa parte da comunidade começou a ser usada como cemitério clandestino. Na minha casa, nós ouvíamos o desespero das vítimas antes de serem mortas. Era angustiante ouvir os gritos de clemência, os sons de disparo de quem sabe que está prestes a perder a vida. Muitas vezes, essas vítimas nem eram enterradas. Os corpos ficavam ali mesmo no matagal ao ar livre, o que atraía muitos urubus devido ao cheiro forte que exalava daquele lugar. O lugar onde morávamos, que mesmo com todos os problemas, era relativamente tranquilo e dentro de bem pouco tempo se tornou um pesadelo. Nós vivíamos com as janelas fechadas, pois o mau cheiro era insuportável e, para piorar, o meu pai acabou perdendo o emprego e nós sobrevivíamos graças aos trabalhos informais que ele fazia. Então, naquele momento, era impossível para nós sairmos daquele lugar. Meus amigos, as coisas começaram a acontecer em uma noite de tempestade. Quem mora nessas áreas não consegue ficar tranquilo quando chove muito. O meu pai e eu estávamos acordados às 3 da madrugada,
observando a chuva desabar do morro, quando nós começamos a ver uma movimentação atípica. A boca de fumo não estava aberta naquele momento e o lugar estava totalmente deserto. Primeiro, por conta do horário, depois, por causa da chuva. Então eu e o meu pai vimos vários homens saindo de dentro da mata. O que nos chamou a atenção e nos fez crer que estávamos diante de uma coisa que não era deste mundo foi que esses homens tinham um brilho estranho. Também não demorou muito para percebermos que eles estavam flutuando. Eles pareciam vagar sem destino. Eles saíram da mata e pareciam não ter para onde ir. A aparência deles não condizia com pessoas que estavam dentro do mato e da lama. Em uma noite de chuva intensa, eles pareciam estar limpos e secos. Na hora, o meu pai se benzeu e sem entender o que realmente estava acontecendo, pois aquelas figuras luminosas tinham uma forma humana, mas pelo que pudemos perceber, eles não tinham rosto, não tinham também os pés, e eles começavam a flutuar cada vez mais alto. Pessoal, essa parte do morro na época não contava com iluminação pública, o que tornava o brilho daquelas coisas ainda mais intenso. O meu pai e eu ficamos ali parados e pudemos ver quando, depois de algum tempo, esse brilho começou a enfraquecer até que eles desapareceram bem diante dos nossos olhos. Rapidamente fechamos todas as cortinas, pois estávamos em pânico e passamos o resto da noite em claro, ainda preocupados com a chuva, mas sem ter coragem de olhar pela janela novamente. Não me perguntem o que desencadeou esse fenômeno, pois até hoje eu não sou capaz de responder. O caso é que da janela da minha casa nós podíamos presenciar todas as brutalidades que aqueles bandidos cometiam. Quando os gritos das vítimas ficavam mais intensos, o meu pai ligava o rádio para que nós não pudéssemos ouvir. E sempre no meio da madrugada, quando íamos até a janela, nós víamos aqueles espíritos saindo de dentro da mata e caminhando pelo alto do morro. Eu comecei a ter certeza de que se tratava de espíritos, porque eu comecei a notar que as pessoas que circulavam por ali pareciam ignorar aquelas figuras brilhosas flutuando. Algumas delas começaram a parar em frente ao nosso portão e ficavam dando a entender que estavam olhando para dentro da nossa casa. Algumas pareciam até que nos olhavam dentro dos nossos olhos, mesmo eles não tendo rosto. Era uma sensação terrível, algo bem difícil de suportar. Então teve uma noite que tanto meu pai quanto eu decidimos que não olharíamos mais. Afinal, o que nós poderíamos fazer? Nós decidimos que não sairíamos do quarto para olhar. Então eu fui acordado por uma daquelas figuras que, ao aparecer no meu quarto, deixou tudo iluminado. Por um momento, eu achei até que fosse o sol do meio-dia que estava dentro da minha casa. Eu cheguei a ficar cego por alguns minutos por causa do brilho. Aquela coisa não disse nada, apenas ficou ali olhando para mim. Ao ver aquilo, corri para o quarto do meu pai, que já estava acordado naquele momento. E nós dois ficamos ali abraçados, rezando e chorando muito, pois estávamos com muito medo. O meu pai no dia seguinte foi conversar com a minha tia, a irmã dele, que era muito ligada à espiritualidade, até mesmo para saber se existia alguma coisa que pudesse ser feita para acabar com aquele pesadelo. A minha tia, depois de ouvir tudo, nos disse que as almas daquelas pessoas não estavam descansando em paz e estavam pedindo socorro. Ela disse que com certeza haviam muitas mães, muitas esposas e filhos chorando por aquelas pessoas que tiveram suas vidas ceifadas naquele lugar. Como eu disse anteriormente, muitas delas nem foram enterradas e estavam em um lugar de sofrimento
precisando de ajuda para descansar. A única coisa que nós podíamos fazer diante daquela situação era ligar para a polícia e fazer uma denúncia anônima. E foi isso que nós fizemos. Nós ligávamos diariamente, mas nada foi feito. Em uma das vezes que ligamos, nós ouvimos da atendente que aquela área era muito perigosa e que dificilmente eles enviariam uma equipe até lá para verificar a ocorrência. Em outras palavras, eles não estavam nem aí. O meu pai então passou a gravar as ligações e as enviou para a ouvidoria. Só assim, depois de 3 dias e com o auxílio de um helicóptero, é que as várias equipes foram até lá e começaram a fazer o resgate dos corpos. Meus amigos, foi incrível observar como todas aquelas aparições simplesmente pararam. Na noite seguinte, tudo estava tranquilo em relação às aparições. Foi uma coisa surreal. Já se passou algum tempo desde esses acontecimentos. O meu pai, hoje infelizmente já é falecido. E eu moro com a minha esposa na mesma comunidade, mas em uma parte mais abaixo, perto do asfalto. Eu consegui vender aquela casa e saí de lá alguns meses. Eu nunca mais voltei lá. Eu não sei se a família que comprou também está sendo atormentada por aquelas visões. Sinceramente, eu espero que não. A vida por aqui às vezes pode ser muito difícil devido aos problemas que os moradores, na sua grande maioria honestos, decentes e trabalhadores, são obrigados a enfrentar. Porém, a esperança de que um dia as coisas no Rio de Janeiro melhorem, isso nunca vai acabar. Enquanto isso, a gente vai vendo, pedindo e contando com a proteção do Deus Todo-Poderoso. Esse foi o meu relato. Tenham todos uma ótima noite e muito obrigado pela atenção. Abraço. A criatura da estrada de terra. Boa noite a todos. O meu nome é Carla. Eu moro em Salvador, no estado da Bahia. Eu vou compartilhar algo com vocês que aconteceu comigo e foi no interior do estado e foi em janeiro de 2008. Eu já posso adiantar que aquela foi uma noite que nunca irei me esquecer, pois eu vi algo que poucos tiveram a oportunidade e consegui sair viva para contar. Sempre vejo comentários sobre relatos similares a esse, e sempre com um tom irônico, duvidando sobre o que é relatado. Eu já fui assim no passado, mas tudo isso muda quando acontece com a gente, e confesso que me arrependo por ter duvidado antes. Tudo ocorreu em uma viagem que eu fiz com 2 amigas para o interior, em uma visita à casa dos meus avós. Enfim, foi assim. Naquela época, o meu avô tinha uma propriedade que ficava a uns 20 quilômetros da cidade. A área ao redor era cercada por fazendas grandes e pequenas vilas. A propriedade dele era uma das mais isoladas, cercada por campos verdes e algumas árvores. Sempre que podíamos, íamos passar o final de semana por lá. A casa era antiga e charmosa, com um grande quintal, onde passávamos horas conversando, jogando cartas ou simplesmente aproveitando a tranquilidade do lugar. Em um dia específico, decidimos então dar um passeio até uma praça no centro da cidade mais próxima. O lugar era um ponto de encontro da região, pois não haviam muitas opções, o que é bem comum em cidades pequenas. Lá era um espaço aberto, com alguns bancos de madeira e árvores espessas com algumas passagens para pedestres. Em volta da praça haviam algumas lojinhas e lanchonetes. Naquela época eu estava com os meus 17 anos de idade e as minhas amigas
No caso, a Ana e a Beatriz tinham 16 e 15. Quando chegamos, a praça estava animada, com várias pessoas, grupos de amigos, casais, todos lá conversando e dando risada. A atmosfera era vibrante e cheia de vida. Nós três ficamos lá com algumas pessoas que conhecemos e nem vimos o tempo passar. Quando foi chegando o fim da tarde, a praça foi esvaziando, com as pessoas indo de volta para as suas casas. Foi aí que percebemos que só estávamos nós três ainda lá e já estava na hora de retornarmos. Como já era final de tarde, estava perto do anoitecer e já estávamos entediadas, foi quando resolvemos voltar para casa. A casa dos meus avós ficava a mais ou menos 1 quilômetro da cidade. Dava para ir a pé sem nenhum problema. Então pegamos o caminho de terra batida que levava de volta à propriedade. A estrada era estreita e sinuosa e era cercada por muito matagal denso que se estendia até onde a nossa vista alcançava. Naquela altura, já estava de noite e havia pouquíssima iluminação, apenas alguns postes de luz de casas que a gente cruzava e a luz da lua que iluminava o trajeto. Eu e as minhas amigas estávamos bem tranquilas conversando sobre o dia que foi bem animado. Seguimos pelo caminho distraídas e nem percebemos o que estava por vir. Então, em dado momento, nós paramos de conversar e percebemos que os sons estavam estranhos, ou melhor, a falta de som, pois não haviam aqueles barulhos comuns que sempre existiam no meio do mato, apenas o som das folhas balançando ao vento. Aquilo foi muito estranho. Eu confesso que na hora me veio uma sensação de inquietação com tudo aquilo. Fomos seguindo em frente e quando chegamos perto de um pequeno açude que já estava praticamente seco por conta da estação, vimos uma cerca baixa à beira da estrada. Ao passarmos por ela, um rapaz apareceu do nada, correndo com um olhar desesperado em nossa direção. Ele parecia estar em pânico. Ele aparentava ter os seus 16 anos de idade, estava com roupas sujas e o cabelo completamente desgrenhado. Ele estava muito ofegante e sem conseguir falar direito. Os seus olhos estavam arregalados e cheios de medo. Ele parou na nossa frente e com uma voz trêmula nos contou que havia visto uma coisa muito assustadora vagando no meio do mato. Ao ouvir o seu relato e ver o seu estado, eu confesso que eu acreditei nas suas palavras e fiquei com bastante medo também. O rapaz disse que a tal criatura o perseguiu por vários metros até ele conseguir escapar. Assim que ele terminou de contar aquilo, eu olhei para as minhas amigas e percebi que elas também estavam bem assustadas. Nós não sabíamos o que fazer. A nossa única decisão lógica era seguir em frente e chegar em casa o mais rápido possível. Mas ainda teríamos mais ou menos uns 500 metros de caminhada em meio àquela escuridão e naquela estrada isolada. Antes de seguir em frente, o rapaz nos disse para que evitássemos o caminho que passava perto do cemitério da região, pois foi lá que ele havia visto a criatura. Como eu já conhecia a fama do lugar, eu já não iria passar lá de jeito nenhum. Então resolvemos seguir em frente, e já preocupadas e assustadas com tudo aquilo. O rapaz, por sua vez, seguiu pelo outro trajeto e o perdemos de vista. Por um momento, eu confesso que eu tentei racionalizar aquilo. Pensei que ele só queria pregar uma peça na gente e nos assustar. Então, eu comecei a conversar com as minhas amigas sobre outros assuntos, até mesmo para não ficar pensando naquilo. À medida em que avançávamos pelo caminho de terra, eu tentei entender o que o rapaz havia visto, pois a sua expressão aterrorizada não saía da minha mente. Eu fiquei conversando com as minhas amigas e realmente
tentando entender tudo aquilo. Foi aí que, do nada, ouvimos um barulho pesado vindo do outro lado da cerca que passava pela estradinha. Aquele som era como se algo grande se movesse entre as árvores. O chão parecia tremer levemente com o impacto daquela coisa. Naquele instante, um cheiro horrível de carniça tomou conta do ar. Era um odor insuportável e nauseante que quase me fez vomitar. O medo se tornou palpável. A Ana e a Beatriz já estavam ficando desesperadas e pedindo para começarmos a correr e chegar o mais rápido possível em casa. É lógico que eu concordei, e nós três começamos a correr freneticamente pela estrada. Já dava para ver a casa dos meus avós a uma certa distância, e foi nesse momento que percebemos uma coisa passando no meio das folhagens do nosso lado. Eu virei e pude ver uma silhueta de algo colossal que nos acompanhava em meio à escuridão. Aquela coisa tomou a nossa dianteira e do nada saiu do meio do matagal e surgiu no meio da estradinha de terra. Eu e as minhas amigas quase que escorregamos, parando do nada e dando de cara com aquela criatura bizarra e apavorante. Aquilo parecia um cão enorme, com os olhos vermelhos que brilhavam de forma intensa. Aquela coisa estava em 4 patas e ficou nos encarando e rosnando para nós. Mas estranhamente, ela não avançou em nossa direção, apenas ficou lá parada, nos observando, com um olhar sinistro e penetrante. Aqueles olhos brilhavam como chamas avermelhadas e o seu corpo era grande e musculoso, coberto por uma pele escura e espessa. Foi então que a criatura se levantou e ergueu a cabeça olhando para o céu. Deu um uivo alto e perturbador que parecia ecoar em nossas mentes. Aquele som foi tão alto e aterrorizante que a minha espinha gelou na hora. Após aquele uivo, a criatura se abaixou novamente e começou a andar lentamente, vindo em nossa direção. Eu nem preciso falar que o pânico havia tomado conta de nós três. Ficamos completamente sem reação, paralisadas e com os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Naquele momento, eu pensei que não sairíamos com vida daquele lugar e nem teria como, pois se aquela coisa quisesse, acabaria com a gente em poucos segundos. Eu não sei se foi sorte ou algum fato divino, pois do nada apareceu uma moto passando em alta velocidade com farol alto. Rapidamente a criatura correu pela lateral da estrada, entrando meio à mata e sumindo do nosso ponto de vista. Logo em seguida que a criatura desapareceu, ouvimos novamente aquele uivo alto que parecia já vir de uma certa distância de onde estávamos. A moto se aproximou de nós e o rapaz parou e perguntou se estávamos bem. Nós não tivemos coragem de contar o que havia acontecido. O rapaz, por sua vez, seguiu em frente e nós começamos a correr de volta para casa. O restante do trajeto era como se estivéssemos sendo observadas a todo momento. O nosso medo era tão grande que a qualquer barulho que o mato fazia, a gente achava que era aquela criatura voltando para nos pegar. Quando finalmente chegamos no portão da casa dos meus avós, estávamos completamente exaustas e ainda por cima aterrorizadas com toda aquela situação. Eu fui fechar o portão e naquele momento eu olhei para o matagal do outro lado da estrada. Eu pude ver aqueles 2 pontos luminosos avermelhados me observando, ocultos no meio da escuridão. Eu fiz as minhas amigas prometerem não contar nada para ninguém. Afinal, dificilmente iriam acreditar em nós. Aquela foi uma noite muito difícil. Nenhum de nós conseguimos dormir. Ficamos conversando sobre o que poderia ser aquela criatura e chegamos à conclusão de que só poderia ser o tão falado lobisomem. O pior de tudo é que a qualquer barulho que fazia do lado de fora da casa,
eu logo imaginava que era aquela coisa rondando o lugar e querendo achar uma forma de nos pegar. Apenas quando os primeiros raios do sol começaram a entrar pela janela, foi que eu consegui relaxar e dormir um pouco. No dia seguinte, a minha família e eu e as minhas amigas voltamos para casa e, apesar do trauma, eu tentei retomar a minha vida normalmente e esquecer tudo aquilo que eu havia visto. Quando foi no ano de 2010, infelizmente o meu avô veio a falecer e a propriedade foi vendida. A minha avó acabou indo morar na mesma cidade que a gente. E desde então eu nunca mais voltei para lá e confesso que nem pretendo. Bom, esse é o meu relato. Eu sei que para muitos pode parecer loucura ou apenas mais uma mentira, mas eu não tenho como negar o que eu vi. E não ganho nada inventando esse tipo de história. Depois daquele dia, eu tive a certeza de que essas criaturas que muitos consideram apenas uma lenda, de fato existem e vagam por aí, perambulando noite afora. E quando menos esperamos, é que podemos nos deparar com elas. E foi nesse momento que só resta torcer para não se tornar mais uma vítima dessas criaturas do além. As mulheres do cemitério. Saudações a todos do canal. O meu nome é Amanda. Essa experiência vem do meu avô, que durante toda a sua vida trabalhou como vigia, tendo atuado em vários lugares. Um lugar que deixou muitas histórias para contar foi o cemitério aqui da cidade. Ele trabalhou lá por cerca de 10 ou 15 anos, eu não me lembro bem. Então você já pode imaginar que ele tem histórias de sobra. Nesta ocasião, eu quero compartilhar uma história que ele sempre contava desde que eu era pequena. De certa forma, por causa dessas histórias, eu acabei desenvolvendo um certo medo de cemitérios, pois eu sei que, embora sejam chamados de campos santos, às vezes podem ser lugares onde entidades sombrias ou mesmo pessoas mal intencionadas fazem sua presença ser sentida. Essa história remonta à época em que meu avô tinha cerca de 32 anos de idade. Ele era vigia e, como tal, tinha que fazer todo o seu trabalho completamente sozinho. Não havia nenhum outro vigia com ele. Apenas ele estava lá durante toda a noite. O nome do meu avô era Demétrio. Ele era um daqueles homens de antigamente que não tinha medo do escuro e muito menos eram supersticiosos. Para ele, contos de fadas, duendes ou bruxas não eram reais. Por isso, ele sempre fazia suas rondas com tal calma e sem medo algum. Vale mencionar que antes desse trabalho, o meu avô havia sido cuidador de gado e também ajudando vários fazendeiros com os seus cultivos, vigiando para que ninguém roubasse nada. Então podemos dizer que ele sabia se defender muito bem. Naquela noite, ele havia terminado a sua ronda e estava entrando em sua casinha de vigia, quando de repente algo chamou a sua atenção. Em frente ao cemitério do outro lado da rua, havia algo estranho. Naquele tempo, a cidade era uma pequena vila, então na frente do cemitério não havia nada, apenas um caminho de terra batida e pedras, e mais além, apenas mato. Ao longe era possível ver postes de luz que iluminavam a vila, mas para chegar ao cemitério, era necessário caminhar cerca de 20 minutos. Não haviam casas nem prédios, na verdade não havia nada, apenas mato ao redor. Foi por isso que o meu avô acabou achando muito estranho
4 mulheres estarem paradas ali, olhando fixamente para ele. Conta que eram mulheres idosas, com rugas profundas e cabelos muito maltratados. Elas pareciam ter cerca de 80, 90 anos de idade, mas era evidente que não cuidavam da sua aparência física e nem de suas roupas. Elas vestiam túnicas completamente pretas, sujas e empoeiradas. No início, o meu avô até pensou que fossem mendigas, embora fossem mendigas bastante assustadoras, pelo aspecto que tinham e por aqueles olhos que não piscavam e apenas o encaravam. O meu avô não sentiu medo, mas ele admitiu que sentia um certo desconforto. Antes de gritar com elas pedindo que fossem embora, ele decidiu voltar para sua casinha, sentar-se por um momento e deixar que as mulheres continuassem ali paradas. Afinal, o muro era muito alto e o portão estava trancado com corrente e cadeado, então elas não poderiam entrar. Só que alguns minutos se passaram, cerca de 15 minutos mais ou menos, e naquele momento o meu avô ouviu um barulho. Parecia que algo havia caído, como se algumas lápides tivessem sido derrubadas ou alguém estivesse mexendo nelas. Imediatamente ele se levantou, saiu da casinha e olhou para a rua instintivamente. Então notou que as mulheres ainda estavam lá, mas com uma diferença: agora eram apenas 3. Elas continuavam olhando fixamente para ele. Embora achasse isso muito estranho, meu avô decidiu primeiro investigar aquele barulho. Não havia vento forte nem tempestade que pudesse ter derrubado alguma coisa, pois às vezes ventos muito fortes podem derrubar lápides ou cruzes que já estão velhas. Mas naquela noite o tempo estava calmo. Com a sua lanterna, ele iluminou o local e encontrou onde as cruzes haviam caído. Elas estavam perto de uma árvore. No alto de um dos galhos havia um gato preto olhando para baixo. Os seus olhos eram vermelhos e brilhavam na escuridão. O gato, uma presença muito sinistra. O meu avô bateu palmas fazendo barulho para tentar espantar o gato. O animal correu, mas enquanto fugia, olhava para trás repetidamente até finalmente desaparecer entre os túmulos. O meu avô pensou que talvez o gato tivesse derrubado as cruzes, embora soubesse que um animal pequeno não teria forças para isso. Depois de algum tempo, ele começou a recolher os pedaços das cruzes quebradas, colocando-as tudo em um balde. Ao retornar para sua casinha, notou algo ainda mais estranho. As mulheres já não estavam mais lá. Em seu lugar, haviam agora 4 gatos pretos, todos com os olhos vermelhos brilhantes que reluziam mesmo na escuridão. O meu avô então começou a sentir medo, embora ele não quisesse demonstrar. Ele entrou novamente na casinha, pegou uma lata e um pedaço de pau e ficou fazendo barulho para espantar os gatos. Depois disso, continuou com a sua ronda pelo cemitério. Então, enquanto caminhava, ele percebeu algo estranho no chão, uma pequena montanha de terra, como se alguém tivesse enterrado algo recente. Ele pegou uma pá e começou a cavar, e logo encontrou alguns objetos enterrados que claramente eram parte de um ritual de bruxaria. Fotos de algumas pessoas, cruzes, bonecos, pedaços de papel com orações ou feitiços, e uma bola feita de jornal amarrada com algo dentro que exalava um cheiro muito forte. O meu avô sabia que não deveria tocar nesses objetos diretamente, então com uma pá recolheu tudo e colocou em um balde e levou para fora do cemitério, jogando tudo no mato. Ao voltar, ele viu novamente as 4 figuras na estrada. Eram as mesmas mulheres de antes, olhando para ele com uma expressão de raiva e desprezo. Naquele momento, ele percebeu que os gatos eram, na verdade, aquelas mulheres transformadas.
Meu avô entrou rapidamente na casinha, pegou alguns rosários que tinha guardado, cerca de 4 ou 5, e os colocou nas entradas do cemitério, como uma proteção contra aquelas entidades. Essa é apenas uma das muitas histórias que o meu avô viveu naquele cemitério, um lugar onde o sagrado e o profano se encontram nas sombras da noite. Muito obrigado a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Entre túmulos e silhuetas. Boa noite a todos. O meu nome é Cristóvão. Eu trabalho como coveiro há muitos anos. Eu prefiro não revelar o nome da cidade nem o cemitério, até mesmo para não colocar o meu emprego em risco. Eu tenho 3 anos de experiências paranormais para contar. Eu passei mais tempo com os mortos do que com os vivos. Às vezes eu gosto de conversar com alguns deles e passar o meu tempo com essas companhias, pois esse meu trabalho pode ser um pouco tedioso. O melhor de todos é o Vitor. O Vitor é um homem de 52 anos. Pode-se dizer que somos grandes amigos. Nos meus momentos de descanso, eu sempre levo um refrigerante para mim e uma vela de 7 dias para ele. Enquanto eu bebo meu refrigerante, ele consome a sua vela. Isso pode parecer estranho para algumas pessoas, mas a minha vida sempre foi ao lado dos mortos e isso se tornou algo normal para mim. Certa vez, durante um dos meus turnos, eu vi uma criança correndo por entre as tumbas, cruzando de um lado para o outro, isso por umas 3 vezes. Eu me aproximei, esperando encontrar a família dela para oferecer algum conforto, mas o menino estava distante. Segui-lo, mas ele desaparecia facilmente entre as lápides. Como eu não vi ninguém, pedi ajuda aos meus colegas para procurá-lo. Quando chegaram, eles disseram que o cemitério estava completamente vazio, que ninguém havia entrado, muito menos uma família inteira. Eu contei o que eu vi e um deles sorriu, disse que aquela criança sempre brincava por ali. Eu fiquei surpreso, pois achei que ele falava de uma criança viva. Eu perguntei como era possível deixar uma criança entrar sozinha no cemitério. Ele olhou para os outros e ficou sério e me chamou para ir com ele. Eu fui atrás dele enquanto os outros voltavam ao trabalho. Então nós chegamos a uma lápide em formato de castelo. Nela havia uma foto de um menino. O meu colega então me disse: "Eu tenho certeza de que esse é o mesmo garoto que você viu." Eu fiquei impressionado. Ele então continuou dizendo: "Esse menino foi enterrado aqui alguns anos atrás. Pelo que eu soube, um grupo criminoso tirou a vida dele e dos pais. Encontraram o corpo dele debaixo da cama, onde ele tentou se esconder. Agora parece que ele ainda corre assustado entre as tumbas." Essa história me deixou muito triste. Eu senti a necessidade de ajudar aquela criança. A partir daquele dia, eu comecei a visitar a sua lápide diariamente, levando uma vela e rezando para que ele encontrasse paz, mas parecia inútil. Sempre que eu chegava, eu via sua silhueta ao longe fugindo de mim. Um dia, eu fui até a sepultura do meu amigo Vitor. Eu sentei ao lado da sua lápide e com tristeza contei a ele o que estava acontecendo. Naquele momento, eu senti como se uma mão tocasse meu ombro. Eu me levantei rapidamente olhando ao redor, mas não encontrei ninguém. Mas naquela noite, eu sonhei com o Vitor. Ele estava com aquele menino e segurava gentilmente seu ombro, perguntando com um sorriso se ele gostava de doces. O menino disse que sim com a cabeça e respondeu que a sua mãe costumava comprar doce para ele nos aniversários.
O menino ficou triste e disse que sentia falta da mãe. O Vitor sorriu e respondeu: não fique triste, meu amigo. Eu também adoro doces. Amanhã, o nosso amigo Cristóvão vai trazer doces para você e nós vamos ajudar você a encontrar sua mãe. Na manhã seguinte, eu acordei com as lágrimas nos olhos. A primeira coisa que eu fiz foi ir até a padaria comprar doces. Então eu fui até a tumba do menino, coloquei os doces sobre ela, acendi uma vela e fiz uma oração. Enquanto eu orava, eu senti perfeitamente algo quente envolvendo a minha cintura, como se fosse um abraço. Quando eu terminei a minha oração, a vela se apagou sozinha e uma paz imensa tomou conta do lugar. Então, sem olhar para trás, eu sorri, coloquei a minha mão sobre a dela e disse: muito obrigado, meu amigo. Naquela tarde, eu fui à tumba do Vitor com o refrigerante e a vela dele. Nunca mais eu vi aquele menino, mas eu tenho absoluta certeza de que ele está agora em um lugar muito melhor e ele está junto com a sua mãe. Eu sei que no dia que a minha hora chegar, eu estarei cercado por todos os amigos que eu fiz ao longo dessa minha nobre jornada como coveiro. Meus amigos, esse é o meu relato. Muito obrigado a todos por até aqui escutá-lo. Eu desejo a vocês uma ótima noite e que Deus continue nos abençoando. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.